Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre ou nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, terça-feira, dia de atualizar um pouquinho mais o nosso capítulo de tarifa fatal. Mas não só isso, porque a gente vai falar de serviços também. Parece que os serviços continuam andando de lado, perdendo um pouquinho o fôlego. Vamos explicar tintim por tintim como é que os serviços conseguiram ter 7 altas consecutivas, mas não conseguiram sair do lugar ao mesmo tempo. Então a gente vai explicar tudo isso para vocês. Vamos retomar e terminar o assunto do COI para entender ali quem é que está ganhando com isso. Ontem a gente deu uma boa passada, uma boa introdução ao assunto, explicou do que se tratavam esses COIs que perderam mais de 93% do valor, Na verdade, perderam até 93%, Teve alguns que perderam 66%, outros 70% e pouco, e alguns 93% do valor. Então a gente vai terminar esse assunto para vocês ficarem por dentro aí de como funciona um COI e também por que é que esses COIs especificamente caíram nessa cilada e por que as pessoas também afundaram junto com esses COIs. O que não foi dito para elas em relação aos riscos que esses COIs, esses certificados de operação estruturadas traziam. E além disso, a gente vai falar do Focus e as suas projeções para os indicadores macroeconômicos brasileiros. Sem perder muito tempo, porque hoje tem assunto pra caramba, já vamos passar pela nossa agenda para ver o que tem de indicador, pessoas falando, quais são os principais condutores do nosso dia nessa terça-feira. Então, às 3 horas da manhã, saiu o CPI, Índice de Preços ao Consumidor de setembro na Alemanha. Às 4h50, quem falou foi o Piero Cipollone, ele participou de uma conferência na Expert Policy, na Bélgica. E às 5 horas da manhã teve relatório mensal do petróleo da AIE na França. A gente teve também divulgação do relatório mensal do petróleo da OPEP ontem e hoje é a vez da AIE divulgar esse relatório sobre produção de petróleo. Às 7 horas da manhã na Alemanha tem o Índice de Expectativas Econômicas de outubro e já vindo para o nosso Brasilzão às 9, levantamento sistemático da produção agrícola. Esse a gente vai deixar para amanhã porque tem uma série de outros assuntos que se correlacionam com ele, principalmente falando das exportações de alimentos e exportações num geral, de grãos também, de forma global. Então a gente quer trazer até um programa um pouco mais aprofundado nisso. E como hoje tem focos, tem serviços, a gente vai deixar o levantamento para amanhã. E a gente já passa por esses outros assuntos que também acabam perpassando pelo tarifaço lá nos Estados Unidos. Mas não para por aí, porque hoje a agenda está cheia. Ontem foi feriado nos Estados Unidos, então hoje os Estados Unidos voltam para a agenda com um pouco mais de frequência. Às 9 horas da manhã aqui no Brasil tem pesquisa mensal de serviço, na verdade teve. A gente vai trazer esse assunto para vocês no detalhe. E às 9 horas da manhã no Reino Unido, o dirigente do Banco da Inglaterra, o Alan Taylor, discursou em um evento no King's College. Às 9h45, quem falou foi a Michelle Baumann. Ela participou de uma reunião anual do Instituto de Finanças Internacionais. E depois, agora às 11 horas, agorinha, quem fala é Sharon Donnery, que participa de um fórum da Bloomberg. Então, aqui um fórum lá nos Estados Unidos, dirigente do Banco Central Europeu, a Sharon. Mas vamos seguir por aqui, porque o Jerome Powell fala em seguida, então isso deve ficar muito no holofote, deve ter aí um peso grande a fala do Powell, porque os juros nos Estados Unidos continuam uma incógnita, existe bastante incerteza em relação à condução da política monetária e vai estar todo mundo de olho no Powell para ver o que é que ele fala em relação à política monetária ou não, porque o silêncio também pode ser um recado. Às 2 horas da tarde nos Estados Unidos, quem fala é o Andrew Bailey, que participa de um painel na reunião anual do IEF. E a gente tem às 4 horas da tarde a inflação da Argentina de setembro, inflação ao consumidor. Será que Milei está baixando a inflação? Vamos ver, vamos descobrir às 4 horas, porque a gente sabe como é que essa inflação está sendo baixada lá na Argentina e não é das melhores formas. Às 16h25 tem o Christopher Waller, que participa da reunião anual do Instituto de Finanças Internacionais também, o IEF. Então, depois do Andrew Bailey, quem fala é o Christopher Waller, que é
presidente do Fed de Nova York, diretor do Fed de Nova York. Mas vamos seguir aqui porque tem mais um pouquinho de agenda. Hoje a agenda está cheia mesmo. Às 4h30 da tarde, a presidente do Fed de Boston, a Susan Collins, participa do evento da Câmara de Comércio. E às 10h30 na China tem CPI e PPI de setembro, índice de preços ao consumidor e índice de preços ao produtor. Além disso, nos Estados Unidos hoje acontece reunião anual do FMI e do Banco Mundial. Então, ao longo do dia, essas reuniões também vão acontecer aí concomitantemente aos outros dados e indicadores e falas da nossa agenda. Então, hoje uma agenda mais cheia que ontem, até porque ontem foi feriado, então muita coisa fica para hoje, né? Feriado nos Estados Unidos, não aqui, infelizmente, um feriado de segunda ia cair muito bem, mas o nosso caiu no domingo, né? O dia 12/10, infelizmente, caiu no domingo e a gente não importou o dia de Colombo dos Estados Unidos. Então, ficamos sem feriado também agora no mês de outubro. Agora, vamos já passar pelo nosso fechamento, porque nesse fechamento volta a atualização de tarifa fatal, porque farpas continuam sendo trocadas entre os Estados Unidos e a China, apesar de uma tentativa de um tom mais apaziguador de Donald Trump. Então, Donald Trump, ele gosta, né, de fazer as coisas num tom de ameaça. Então, ele ameaça, coloca ali a régua em cima, né, coloca, até radicaliza às vezes o discurso, coloca ali a régua lá no alto, fala coisas que acabam até ameaçando outros países ou pressionando os países e depois manda o foi mal, tava doidão, quem me conhece sabe, e volta atrás. Não é à toa que Donald Trump tem aí a sua alcunha de taco, né? Trump always chicken out, que é quase um Trump quase amarelo, apesar dele ser laranja. Então, podia ser Trump, né, quase a laranja também, mas a laranja ele já é. Então, Trump quase sempre amarela. E aí, ontem não foi diferente. Depois de falar que, em tom de ameaça, queria taxar a China em 100%, então as importações chinesas nos Estados Unidos iriam entrar taxadas em 100%, ou as exportações da China para os Estados Unidos, né? Depende do referencial aqui, que nem na física. Então, se você está exportando da China para os Estados Unidos, esses produtos entrariam com 100% de tarifa. Isso porque a China falou em restrições de produtos ali e de exportações de minerais raros que são usados em tecnologia e também na energia. Então, esse é um assunto que os Estados Unidos têm muito interesse nas terras raras, nos minerais raros, e acabou incomodando bastante o Trump. O Trump, por sua vez, ameaçou em taxar a China em 100%, chegou até a falar que essas tarifas poderiam começar a partir de novembro, meio que confirmando essa informação, mas depois parece que voltou atrás. Quando a China responde no mesmo tom, então até separei aqui um trechinho do Ministério do Comércio da China, que respondeu o seguinte: a posição da China é consistente. Ou aqui, eu não sei se eu estou pegando certo aqui a aspa, mas vamos lá, a posição da China é consistente. Não queremos uma guerra tarifária, mas não temos medo de uma. Foi o primeiro comentário oficial da China sobre a ameaça de Trump feita na sexta-feira de elevar o imposto sobre importação chinesa até o dia 1º de novembro. Então aqui o Trump fala que a partir de 1º de novembro ou até o dia 1º de novembro essas tarifas já seriam colocadas e a China falou, a gente não quer entrar nessa treta, mas se ela acontecer, né, a gente não vai ter medo e vai responder na mesma medida. Foi essa a resposta da China, que não teria aí o problema em retaliar de volta ou colocar uma tarifa recíproca. E aí o Trump acabou falando que o Xi Jinping poderia estar num dia ruim, que ele teve um momento ruim quando ele falou das terras raras ou dos minerais raros. Então aqui você vê que também tem um recado implícito do Trump. Ele está falando, olha, eu acho que ele não entendeu muito bem, estava num dia ruim, acordou de mau humor, bateu o dedinho na quina, por isso que ele falou aquilo. Ele não quis dizer, querendo falar que esse assunto é importante, que Xi Jinping deveria voltar atrás. Mas o Xi Jinping está bancando também a decisão e disse que se os Estados Unidos forem para cima, eles também vão. É aquela coisa meio Inês Brasil, né? Então, se atacar, eu vou atacar. Apesar de eu não querer uma guerra comercial, se subir tarifa, eu vou subir tarifa. Então, começam ali as alfinetadas e trocas de farpa. E aí o Trump falou logo em seguida, num post na Truth Social, que eu também separei aqui para vocês,
que eles queriam ajudar a China. Então a China entendeu tudo errado. Eles queriam ajudar a China e não prejudicar. Segundo ele, o presidente chinês Xi Jinping apenas teve um momento ruim, né, bateu aí o dedinho na quina e não ficou muito bem, ao impor restrições à exportação de terras raras. Não se preocupe com a China, tudo ficará bem. Altamente respeitado, o presidente Xi apenas teve um momento ruim. Ele não quer depressão para seu país e eu também não, disse Trump. Então ele coloca aqui, né? O Xi Jinping não quer uma depressão para o país, nem eu quero isso para a China. A gente não quer prejudicar a China, como se os Estados Unidos tivessem também esse poder de depressionar a China. Então, mais uma vez aqui o tom de ameaça. Só que a China respondeu que não vai aceitar as negociações feitas com base no tom de ameaça, né, e que deveriam ali ser negociações comerciais. Aqui também tem uma fala do Ministério do Comércio da China, que essas diferenças deveriam ser resolvidas por negociações e não por meio de ameaças. Só que a gente sabe que Donald Trump opera dessa forma. Ele ameaça e depois volta atrás. E aí ele até falou em um tom mais reconciliador com a China, que não era bem assim, que talvez não tenham essas tarifas, que foi só um desentendimento de momento ruim. E quando ele volta atrás, quando ele acaba ali desistindo um pouco do que ele falou, falando que não era bem assim, os mercados reagem. Então, tudo que na sexta azedou por conta dessa expectativa de tarifa de 100% até o dia 1º de novembro, recuperou ontem na segunda-feira. Então, vamos colocar aqui agora o fechamento de fato para vocês entenderem qual foi essa repercussão da volta atrás aí da ré do Donald Trump. Então, o Ibovespa subiu 0,78, o dólar enfraqueceu frente ao real, o real se fortaleceu frente ao dólar, subiu para 5, na verdade caiu para 5,46, estava em 5,50 na sexta, caiu 0,75 e aqui é bem interessante porque o real desvalorizou muito na sexta-feira, até porque o real vinha se valorizando consistentemente frente ao dólar. Quando o real se desvaloriza e o dólar sobe mais do que os pares. Então, outras moedas emergentes não tiveram o baque que o real teve na sexta, mas na segunda também, na hora da recuperação, o real foi um dos que mais valorizaram. Então, assim, uma moeda que se valorizou bastante, o real acabou se fortalecendo de novo frente ao dólar e o dólar caiu mais do que os pares latino-americanos. Então, a gente tem uma queda de 0,75 e volta para o patamar aí de 5,46. S&P 500 e Nasdaq também respondem bem a essa trégua, ou possivelmente trégua, né? Essa amarelada de Donald Trump, com alta de 1,56 e 2,21, respectivamente. Então, um dia bastante conduzido pelos Estados Unidos. Olha aí, o departamento de memes foi muito rápido e achou o meme do Trump always chicken out aí, vestido de pintinho amarelinho ou de galinho amarelinho, não sei muito bem, mas tá aqui Donald Trump amarelando na sua tela. Então, passando na sua rua e na sua TVzinha. Então aqui a gente vê, né, esse morde-a-sopra, essa ameaça depois dessa volta atrás, ela traz muita incerteza para o mercado, traz volatilidade. Porque se você não sabe para onde vai, se ele acorda na sexta-feira falando que vai tarifar em 100%, no domingo ele fala, ai, não era bem assim, acho que a China está num momento ruim quando quis falar aquilo. Eles não quiseram dizer aquilo. Na verdade, ele está dando um recado falando que ele não quer que aquilo aconteça. E na segunda-feira, faz um post na Truth Social, acaba ali falando que não era bem assim mesmo, que talvez reveja, que agora os caminhos estão abertos para negociação. Ele está mexendo com essa incerteza do mercado porque não dá para se programar. Imagina tudo entrando 100% tarifado da China para os Estados Unidos. Tudo que é importado de lá ficando mais caro. Como é que uma empresa vai se planejar com insumos que vêm da China? Então, você acaba trazendo uma incerteza para o lado real e para o lado financeiro, ali de mercado da economia. E aí fica esse sobe e desce maluco. E não sobe e desce maluco, não sobe e desce que acaba acontecendo com mais força, muita gente também ganha dinheiro. A gente não pode tirar isso de radar. Porque na especulação, é na volatilidade que se ganha bastante dinheiro. Maré ali paradinha não dá muito dinheiro para quem especula. Então, esses movimentos do Trump também acabam favorecendo algumas especulações de mercado e mais do que isso, né, trazem toda uma incerteza em relação a próximos passos, porque ninguém sabe se amanhã ele vai acordar de novo
e falar que vai taxar, nossa senhora, hein? Virou a Sasha do chão sujo aqui, se vai taxar a China. Então, existe toda essa incerteza em relação às negociações comerciais e as relações geopolíticas entre a China e os Estados Unidos. Mas vamos pegar avião, vamos mudar de assunto, vamos sair do tarifaço e vamos entrar aqui no nosso Brasilzão, porque a gente tem vários assuntos de Brasil para falar com vocês, porque primeiro a gente vai falar do Focus, que ficou de ontem, né? Então vamos ver quais são as perspectivas do mercado financeiro para os nossos principais indicadores macroeconômicos e depois a gente passa pela pesquisa mensal dos serviços, que no final das contas também tem muito a ver com o que a gente vai falar do Focus. Então uma coisa está ligada na outra, como sempre aqui na nossa economia. Vamos ver quais são as projeções aí do mercado, porque o mercado reduziu a projeção de inflação para 2025 pela terceira semana seguida. Caíram várias semanas consecutivas, teve uma pausa na redução da inflação e agora o Focus volta a mostrar a redução da inflação para 2025. E poucas coisas mudaram, né? O mercado está jogando meio parado ali no Focus, até porque existe muita incerteza e muita dúvida em relação principalmente a essas questões globais vindas dos Estados Unidos. Um Donald Trump inconsistente também mexe com as projeções aqui no Brasil, principalmente de câmbio. Câmbio já é uma variável difícil de prever, já é uma variável que quem tenta prever erra pra caramba. E ainda com um Trump que muda de ideia muito rápido, ele se torna ainda mais volátil, se torna ainda mais imprevisível. E o mercado, como eu falei, não gosta muito de imprevisibilidade. E o lado produtivo da economia também não. Então, a gente vê poucas mudanças no Focus, até um Focus mais cauteloso, mas que traz ali algumas notícias e coisinhas importantes para a gente. Porque o IPCA, depois do índice de preços ser divulgado no fim da semana passada, o IPCA teve revisão para baixo. Principalmente porque começou a ter aquela queda dos preços dos serviços, que eu já expliquei para vocês, que acaba tendo, né, um efeito, sim, sendo efeito da taxa de juros, então você sobe a taxa de juros, você começa a ter menos pressão nos serviços, e isso sim tem ligação. Então, os serviços são setores ali, o setor de serviços como um todo e os subsetores dos serviços, normalmente eles são um pouco mais sensíveis à taxa de juros. Então, se a taxa de juros sobe, você começa a ter alguns impactos do lado urbano da economia e um deles é o setor de serviços. Se você despressiona, né, ou despressuriza o setor de serviços, os preços caem. Só que a gente não pode esquecer, né, uma crítica aí que quase nunca é feita, normalmente é muito comemorado, ou comemorada a queda da inflação dos preços de serviços e tudo mais, mas a gente não pode ignorar o fato de que normalmente a renda das pessoas que trabalham com o setor acaba dependendo também dessa prestação de serviço e do preço disso. Então, você está mexendo com renda das pessoas. A economia não é não é matemática só, né? Não é uma ciência exata, é uma ciência social e que a gente precisa pensar na coletividade, né, em todos os agentes econômicos. Então essa comemoração, ela é meio questionável, só que aconteceu essa queda nos preços, ou uma diminuição da inflação no setor de serviços, e isso foi visto como positivo, como uma forma de ter sim uma acalmada, um alívio vindo da alta da taxa Selic. Então finalmente, aqui segundo o mercado, a Selic estaria fazendo efeito nos preços. Até porque antes o que estava caindo era preço de alimento, era energia elétrica que estava pressionando e nada disso tem sensibilidade a juros. Você subir a Selic não faz o preço da conta de luz cair, você subir a Selic não faz chover. Então, você tem uma série de outros fatores que estavam aliviando o preço dos alimentos. Quando começa a cair o preço dos serviços, aí o mercado fala, eu acho que agora a gente começa a ter esse efeito e corta mais um pouquinho da projeção do IPCA para 2025. Só que a Selic, por sua vez, continua ali muito bem obrigada em 15%. Então o mercado continua mantendo a Selic no mesmo patamar, apesar de começar a ver os efeitos acontecendo na inflação, não muda ali a Selic de 15%, não baixa essa projeção, dizendo que aceita sim mais um tempinho. Então o que eles estão falando? Copom, eu aceito mais um pouco aí de Selic a 15%, porque
você tem, né, essa bênção do mercado financeiro, a taxa de juros ao Copom e suas decisões de política monetária. Então aqui a gente mostra um mercado ainda aceitando 15%, muito bem, obrigada, e para 2026 uma queda que pode começar a acontecer e que levaria a taxa de juros, aí sim uma queda em 2026, para 12,25. Só que quando a gente olha as projeções mais recentes, a gente também percebe que pode ser que esse corte seja um pouco mais lento na visão do mercado, porque as projeções mais recentes já mostram uma Selic terminal em 12,5. Então eles estão falando, olha, pode cortar, mas não tanto. Esse é o recado que o Boletim Focus está passando para o Copom ou para o Banco Central, já que a gente conhece esse relatório também como garoto de recados, como instrumento de pressão. Então aqui o mercado está falando que pode manter a Selic e não precisa deixar cair por enquanto, já que estaria surtindo efeito. Mas está surtindo efeito porque também está esmagando, de certa forma, a atividade urbana da economia. E a gente vai ver isso agorinha na pesquisa mensal de serviços. Por quê? A gente continua tendo uma queda, na verdade não, né? Subiu um pouquinho, não foi uma queda de fato, teve alta na verdade, mas a gente continua tendo queda em alguns setores, era aqui que eu queria chegar, e não só isso. Quando a gente olha o acumulado em 12 meses, você vê uma estabilidade. Parece que os serviços estão andando de lado ali, feito um siri. Ora sobe um pouquinho, aí depois cai e fica sempre na mesma faixa. Faz bastante tempo, há vários meses, os serviços estão na mesma faixa. Então o setor de serviços variou 0,1, foi o sétimo resultado seguido positivo, então a gente tem 7 altas de serviços, né? O setor de serviços subiu ou cresceu, o volume de serviços cresceu 7 vezes seguidas. E aí você vai me perguntar, Débora, então ele está voando, está ali, indo muito bem, disparou. Não, a gente vai ver agora, quando a gente vê não só a variação mensal, mas também a acumulada. Primeiro vamos ver aqui a variação do volume em agosto, que subiu 0,1% entre um mês e o outro. Então os saltos também não são grandes, vocês vão ver daqui a pouquinho no gráfico. Em agosto, em relação ao ano passado, teve uma alta de 2,5%, no acumulado do ano entre janeiro e agosto, 2,6% de variação e no acumulado em 12 meses, 3,1%. Então os serviços eles estão crescendo sim, só que eles estão crescendo num ritmo um pouco mais lento do que estavam no ano passado, principalmente nos meses passados. E isso fica claro para a gente aqui no gráfico. Vamos colocar aqui o gráfico das variações, porque aí dá para ver direitinho. Pode ver que antes, né, lá em setembro de 2024, a variação mensal estava muito maior do que está agora. Quando a gente troca uma variação para calcular o acumulado em 12 meses, uma variação maior por uma menor, a gente vê essa estagnação dos serviços acontecendo, porque a gente está tirando ali um valor maior e substituindo por uma alta menor. Então não é que está caindo, porque não está. Tirando ali os meses de novembro e janeiro, os serviços conseguiram uma trajetória positiva, mas uma trajetória positiva com pouco fôlego. Está aparecendo, sei lá, a crise de soluços do Bolsonaro. Porque olha só, 0,2 solucinho, 0,5 aí 0,2, 0,1 é sempre saltinhos pequenos que não são suficientes para levar o setor para uma trajetória ascendente. Olha como é que fica aqui no acumulado em 12 meses desde o começo desse ano. 3,1, 2,8, 2,9, 3,1, 2,7, 3, 3,1, 3, 3,1. Então você vê que fica sempre nesses pequenos saltos que mantém na mesma faixa, lateralizando a trajetória. Então é como se ele estivesse andando de lado e não subindo. Eu ia falar subindo para cima, mas aí vira redundância. Então não é que ele está subindo os degraus, ele está praticamente andando de lado no próprio degrau. Então a gente vê que essa alta, ela é consistente no sentido de acontecer por persistência de meses, mas ela não é suficiente para levar os serviços para outro patamar. E quando a gente olha isso nas atividades, também fica claro, porque a gente vê ali os serviços prestados às famílias subindo, mas nos 12 meses acontece o mesmo efeito lateralizado, por exemplo. Então vamos ver quais atividades que conseguiram trazer alta e quais não sustentaram a alta nesse mês de agosto, porque a gente está olhando para trás aqui. Tem alguns pontos até curiosos que eu quero comentar com vocês. Os serviços prestados às famílias subiram 1% e os outros serviços prestados às famílias também subiram nesse mês de agosto. Então até aqui uma boa notícia,
Porque serviços prestados às famílias, principalmente os outros serviços prestados às famílias, são esses serviços que normalmente têm essa dependência mais da renda das pessoas, né? Então, as pessoas que trabalham, por exemplo, como manicure, barbeiro, né? Trabalham nesses setores mais ligados à prestação de serviços, que são essa linha aqui dos outros serviços prestados às famílias. A gente tem esses outros serviços que são prestados e que normalmente a gente tem a renda mais dependente. Então teve alta, mas no acumulado em 12 meses está patinando no lado negativo aqui. Então isso já mostra uma dificuldade do setor ou desse subsetor dos serviços em manter a trajetória positiva no acumulado. E isso é ruim porque a gente está falando de renda e mostra já uma desaceleração da economia, uma procura menor por esses serviços. E a gente sabe que o mercado de trabalho, ele trouxe essa resiliência do setor de serviços no mês, mas nos 12 meses alguns setores continuam dando uma patinadinha, justamente por conta dessa taxa de juros que vai sufocando aos poucos. Se você diminui a renda de uma pessoa que presta serviços a uma família, essa renda diminuída vai gerar um efeito multiplicador não tão positivo, porque a renda dela diminui, ela também consome menos. Se ela consome menos, seja no varejo, seja nos serviços, ou gasta uma renda menor, você vai tendo ali um efeito negativo, uma espiral negativa. Então esse é o problema da alta da taxa de juros. Ela vai sufocando aos poucos essa atividade econômica. E foi justamente isso também que aconteceu na Argentina de uma forma muito radical. Porque o Milei, quando ele passa a motosserra em tudo, né, quando ele corta benefício, quando ele corta dinheiro de aposentado, quando ele tira dinheiro de investimento, e investimento aqui do lado real de infraestrutura, ele passa a motosserra em tudo, ele diminui a renda das pessoas, ele joga argentinos na pobreza, ele acaba trazendo essa espiral negativa de uma forma muito concentrada, a ponto de diminuir a inflação da Argentina, porque isso de fato está acontecendo, mas com um custo social muito grande e um custo econômico maior ainda. Então essa é a realidade que a gente tem na Argentina hoje, de uma inflação em queda com uma atividade econômica encolhendo junto, com a renda das pessoas não sendo suficientes para comprar uma cesta básica completa, envolvendo transporte e tudo mais. Então a situação lá de mais argentinos na pobreza, de corte em tudo que é benefício, aumento real para os trabalhadores e para os aposentados, é que fez com que a inflação caísse, não pelo melhor remédio, mas porque você acaba matando, de certa forma, parte da atividade econômica. E é isso que vocês precisam ver no nosso documentário, que está com o replay liberado, em iclmercado.com.br ou aqui no QR Code, que hoje está pertinho de mim. É só entrar e escanear o código que vocês conseguem assistir de novo ou pela primeira vez. Para quem não assistiu, recomendo muito o nosso documentário Vai para a Argentina, Carajo, que mostra essa trajetória de ascensão à queda de Javier Milei. Então, para quem não assistiu, recomendo fortemente que assista. E para quem quiser ver de novo, iclmercado.com.br para garantir o ingresso e assistir o nosso documentário ainda enquanto dá, enquanto ainda é tempo. Porque agora vou jogar para os nossos vizinhos de cima no Rolê ICL, porque o William De Luca está de volta antecipadamente, mas está de volta aqui no ICL. Então hoje vocês estão em mais do que excelente companhia com o William De Luca e Guga Noblat. E amanhã eu volto para trazer os principais assuntos que mexem com o nosso bolso, com a nossa bolsa e com as nossas vidas. Um beijão e até amanhã, pessoal. Fala pessoal, tudo bem? Leandro Demore aqui para dar uma notícia incrível. O ICL tem sua própria revista digital, a revista Liberta, um novo espaço de jornalismo profundo, crítico, com a nossa cara, feito para quem quer entender o Brasil e o mundo além da superfície. Na revista Liberta, você vai encontrar os maiores articulistas e colunistas com análise sobre política, cultura, atualidades e, claro, muito pensamento crítico. Esse vai ser o nosso espaço semanal de reflexão em profundidade. Faça agora mesmo a sua assinatura. Acesse icl.com.br/revista. E se você já é aluno ou aluna de algum curso do ICL, tem um benefício especial para fazer parte disso com a gente. Um desconto exclusivo para garantir a sua assinatura. Revista Liberta é o ICL em profundidade. O ICL está em todo lugar. Na palma da sua mão, na TV da sua casa e até nos seus ouvidos. Para ir além da manchete e mergulhar com apuração e contexto de verdade, acesse iclnoticias.com.br.
Siga o ICL, compartilha e vem com a gente. Informação para quem pensa.